Olá, meu nome é Rosângela Baroni, eu sou nutricionista e eu convido você para um dedinho de prosa sobre o extraordinário papel da alimentação na vida. Olá, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Sintam-se queridos e acolhidos. A gente está aqui hoje para um dedinho de prosa, ok? Meu nome é Rosângela Baroni e dentre os meus muitos papéis sociais enquanto cidadã está o de nutricionista. Então, eu sou apaixonada pela ciência da nutrição e vivo dessa maneira profissionalmente, com muita paixão, ok? E aí você já deve estar falando, nutricionista deve ter vindo aqui para falar com a gente sobre a alimentação, um dedinho de prosa sobre alimentação, confere? Correto, você está certo. Eu vim sim falar sobre alimentação, e para falar sobre alimentação, vamos começar então. O que é alimentação? Alimentação é tudo aquilo que a gente come, é o ato de ingerir alimentos, é uma situação que a gente faz todos os dias, várias vezes ao dia, e que é extremamente necessária, né? E eu fico aqui me perguntando, Rosângela, quantas vezes eu já comi nessa vida, quantas refeições eu fiz, quantas escolhas alimentares, e eu não tenho a resposta. Você sabe? Provavelmente não. E por que provavelmente não? Porque é algo tão habitual, é algo tão corriqueiro, é algo tão comum que a gente acaba deixando passar muitas vezes. Só que a gente tem que sair desse comum e trazer a alimentação para o lado do extraordinário. E por que extraordinário? Porque é a partir da alimentação que eu tenho substrato e sustento para manter o meu corpo, para ter saúde, para poder viver, né? Em condições de saúde, e se eu sou criança, não apenas manter o corpo, como desenvolver esse corpo. E por que isso é importante? Porque esse corpo é a minha casa, o seu corpo é a sua casa. E fazendo um paralelo com a casa onde a gente mora, né, de alvenaria, ou seja, do que for, a gente sabe que uma casa precisa de reparos constantes, precisa de ajustes, precisa de cuidados, que muitas vezes a gente quer trazer mais beleza, a gente quer trazer mais vida, quer fazer com que ela seja mais agradável e melhor, e assim também deve ser com o nosso corpo, tá? Então, esse corpo, o corpo da Rosângela, eu habito há quase 60 anos. E é óbvio que ele não foi sempre assim, é óbvio que eu passei por muitas transformações, né? E esse físico que vocês veem, na verdade, é uma engrenagem complexa formada por células que são constituídas por moléculas, que são constituídas por átomos, e voltando para a célula, as células se organizam em tecidos, que se organizam em órgãos, que se organizam em sistemas e que traz um todo de funcionamento harmônico e complexo que permitem a minha vida, que permitem que as funções sejam executadas. Então, esse corpo, sim, ele é físico, apoiado num substrato energético, mas é um corpo de um indivíduo racional. Nós, seres humanos, somos racionais, somos dotados de uma mente, né? Uma mente que nos permite aprender e capturar experiências. E desde o momento que a gente nasce, o que a gente faz é isso, é capturar experiências pelos órgãos do sentido, seja pela visão, seja pelo olfato, seja pelo paladar, pela audição, pelo tato. Nós vamos capturando experiências e vamos catalogando essas experiências e aprendendo com elas, né? E esse catálogo de experiências e de aprendizagem é atrelado a fatos, a sentimentos, a emoções que vão se interligando ao nosso corpo físico. Então, esse corpo físico, ele tem uma mente, mas ele tem emoções. É um racional, mas também um emocional. Sentimentos e emoções que estão catalogadas dentro de mim, das minhas vivências e experiências que fazem de mim quem eu
Sou. E esse corpo, ele se comunica, é um corpo de alguém que se expressa, é um corpo de alguém que interage, é um corpo de alguém que vive todos os dias. E além, então, da dimensão física, da dimensão da mente, da dimensão emocional, né? Existe uma outra dimensão que é a da alma, né? Que nos liga ao sagrado, nos liga à divindade. E o que é o sagrado? É aquilo que você crê, que eu creio, que é maior do que todos nós, né? Por quê? Porque a gente sabe que nós somos um, mas que nós somos dependentes. Nós somos dependentes da natureza, nós somos dependentes do outro, né? Afinal de contas, somos seres racionais e, portanto, relacionais. Só aprendemos, só crescemos, só frutificamos na troca, na experiência com o outro, né? Então, dependo sim da natureza, dependo dos outros, né? E tenho condições ali de tomar decisões, de fazer escolhas, né? Contudo, isso não nos livra do imponderável, isso não nos livra daquilo que é maior, dos acontecimentos que são maiores do que aqueles que a gente pode controlar ou daqueles que a gente pode prever, né? E esses acontecimentos estão na esfera do sagrado, na esfera da divindade. E quem se relaciona com o sagrado é a alma, né? A alma é aquela que nos acompanha desde que nascemos e que neste momento aqui na Terra habita nesse corpo. Então, o corpo energético, físico, com uma mente, com emoções, e um corpo com alma. E todas essas camadas interligadas e interrelacionadas somos nós. E quem é que dá base para isso tudo? A alimentação. Simples assim. Será então que as escolhas alimentares que eu faço todos os dias são importantes? São vitais. A alimentação é vida. E sendo vida, a escolha que eu faço, as escolhas que eu faço, ou são para uma boa vida ou para uma vida meia boca, né? A gente pode escolher. E o ideal é que escolhamos ter uma boa vida. Por quê? Porque a vida é presente. Não é um presente que eu ganhei quando eu nasci. É um presente que eu ganho todos os dias quando acordo. Porque é a possibilidade de novos relacionamentos, novas experiências, novas oportunidades de crescimento, de aprendizado e tudo mais, né? E a alimentação, ela dá base e substrato para tudo isso, não só para o físico, mas também para o emocional, né? Vocês sabiam, por exemplo, que aquilo que eu como tem impacto não só no meu corpo físico, como no corpo emocional? Vocês sabem que uma alimentação inadequada, ela pode trazer transtornos digestórios, né, chamado de desbiose, que acaba impactando, além da questão física, na questão emocional. Já ouviram falar em pessoas enfesadas? Pessoas enfesadas são aquelas pessoas mal-humoradas, enraivecidas, pessimistas, que para elas na vida nada dá certo. E por que enfesado? Porque estão com o intestino lotado, impactado de fezes. O termo enfesado vem disso. E aí só pode ser uma pessoa que fica raivosa, pessimista, desanimada. Ou seja, escolhas alimentares que levaram a mau humor. Por outro lado, boas escolhas alimentares vão fazer com que o meu trato digestório produza serotonina. E serotonina é o principal neurotransmissor do bem-estar. E 70% de toda a serotonina que o corpo produz e usa é feito pelo trato digestório. E o sistema nervoso precisa muito dessa serotonina para ter esse bem-estar. Então, se eu tenho uma alimentação adequada, eu produzo essa serotonina, tá? E automaticamente eu tenho a sensação de que a vida é bela, a vida vale a pena, a alegria passa a ser espontânea, né? E tudo fica bem. Neurotransmissor do bem-estar, né? Então, existe uma inter-relação física emocional, né? De mão dupla. E a alimentação ancora tudo isso, né? Então, nós temos engrenagens e camadas de quem somos. E essas camadas são interrelacionais e interdependentes. E a alimentação é a
base, é a base da vida, é a base dessas camadas, é a base desse corpo. Portanto, as escolhas alimentares que nós fazemos são fundamentais e nos definem, certo? E depois dessa reflexão, se você quiser saber um pouquinho mais sobre alimentação, eu te convido para outros dedinhos de prosa comigo e com as minhas amigas nutricionistas, a Luciana, a Juliette e a Alessandra, tá? E além das questões alimentares, outros profissionais desse grupo maravilhoso vão trazer a vocês questões e reflexões que são importantes para que a gente possa ter uma vida melhor, para que a gente possa viver intensamente todas as oportunidades. Afinal de contas, a gente não está aqui de passagem, a gente está aqui para crescer, a gente está aqui para aprender, para se relacionar, para frutificar, para fazer a diferença no mundo. É nisso que eu acredito. E é por isso que eu invisto na alimentação, em escolhas boas e saudáveis, ok? Para manter todos os corpos que existem em mim e tudo isso que eu sou e que gosta de viver intensamente todas as oportunidades da vida. Então, se você também quer aproveitar melhor a vida com uma boa alimentação, vem com a gente em outros episódios do Dedinho de Prosa.